Olá, meu nome é Mariana Schmeister Kuhn, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná, no Brasil, e hoje eu trouxe para vocês um trecho da minha pesquisa que está em andamento. O título da minha comunicação é Cenas de Sangue e Representação dos Crimes Passionais nos periódicos Gazeta da Tarde e Cidade do Rio. Bom, entre o final do século XIX e início do século XX, era bastante comum que fossem noticiados nos periódicos do Rio de Janeiro notícias acerca de violências, de agressões, flagrantes de adultério e até mesmo assassinatos praticados entre cônjuges. Agora, por que isso acontecia? Quais eram as principais motivações desses crimes? A gente pode citar alguns elementos. Um principal elemento que pode ser visto como causador dessas práticas são as próprias transformações sociais, políticas e econômicas que o país passou naquele contexto. Politicamente falando, o Brasil havia acabado de se tornar uma república e havia acabado com o sistema escravista. O fim do sistema escravista fez com que as mulheres se inserissem no mercado de trabalho. E isso, possibilitou que elas ocupassem mais espaços públicos e também tivessem uma posição de maior autonomia. Elas não precisavam mais depender exclusivamente dos seus maridos para o seu sustento financeiro. Por outro lado, os homens que até então haviam cumprido alguns papéis de gênero que lhes pareciam até mesmo naturalizados, como o papel de provedor, foram destituídos desses cargos. E isso promoveu uma desestabilização das relações de gênero. Além desse aspecto, outro elemento que também pode ser apontado como motivador desses crimes entre parceiros é também a questão do adultério, Porém, o adultério, quando cometido por homens e mulheres, era julgado de forma bastante distinta. As mulheres, das mulheres se cobrava sempre a fidelidade em relação aos seus parceiros, uma atitude de submissão perante seus maridos. E, portanto, quando elas contrariavam, essas expectativas sociais e praticavam adultério, elas eram vistas de forma muito negativa pela sociedade. Quando não, sofriam agressões e até mesmo eram mortas pelos seus maridos. Ocorria também de alguns maridos optarem por agredir o amante das suas esposas. Outro aspecto também importante de evidenciar é que os maridos, quando praticavam o adultério, eles eram julgados de forma bem mais flexível. Isso porque acreditava-se que o homem ele tinha instintos sexuais mais aflorados que as mulheres. E, portanto, a prática do adultério, para o homem, nada mais era do que uma forma de satisfazer necessidades que lhes eram inerentes. Bom, diante dessa situação, é importante também deixar claro que, embora mulheres também praticassem, esses tipos de violência contra os seus maridos, era muito mais comum que esse tipo de crime fosse realizado por homens em relação às suas parceiras afetivas. Esses crimes eles ficaram conhecidos como crimes passionais. Mas de onde que vem essa nomenclatura? Bom, ela advém do Código Penal de 1890. Essa legislação ela tinha como principal objetivo definir critérios para a punição de crimes cometidos no Brasil. Porém, o artigo 27 desse código ele era bastante questionável. Isso porque esse código ele definia em quais situações um indivíduo não poderia ser considerado culpado pela sua ação. O inciso 4º desse artigo determinava que pessoas que cometessem crimes, mas estivessem privadas de suas faculdades intelectuais, de sua consciência, ou ainda agissem sob violenta emoção ou violenta paixão, não poderiam ser consideradas culpadas. Muitos homens, ao cometerem crimes contra suas parceiras, alegavam, utilizavam esse inciso 4º do artigo 27 do Código Penal para não serem responsabilizados por suas ações. E isso fez, segundo Borelli, com que muitos homens não fossem realmente punidos pelos seus atos. Porém, antes mesmo da existência do Código Penal de 1890, outros argumentos eram utilizados para livrar a culpa dessas pessoas que praticavam esse tipo de crime. Um exemplo, que a gente pode colocar aqui é a alegação da legítima defesa da honra. Antes do Código de 1890, era muito comum que homens que praticavam esse tipo de crime alegassem estar lavando a sua honra que havia sido manchada publicamente através, da prática de um assassinato ou, de uma agressão física em relação às suas parceiras afetivas. Para demonstrar, essa questão, esse tipo de crime que era cometido no Brasil, eu trouxe hoje, para a gente estudar um caso que aconteceu no Rio de Janeiro em 1888. Esse caso, ele envolveu 3 personagens principais, que é o Umbelino Joaquim Silos, a Maria das Dores e o Santana Ramos.
Conta-se, né, a partir dos jornais Gazeta da Tarde, Cidade do Rio e também a partir do jornal Gazeta de Notícias, que o Umbelino Silos, um baiano de 40 anos, havia se casado com a Maria das Dores, de 21 anos, que na época do crime tinha 21 anos de idade. Umbelino, né, casado com a Maria das Dores, ambos tinham alguns filhos, viviam uma boa relação, até que em 1884, o Umbelino ele surpreende a Maria das Dores em situação de suposto adultério com o Santana Ramos. O marido traído tenta ir atrás do amante, mas este foge na situação. Diante da traição da Maria das Dores, o Umbelino tenta levar, né, a esposa adúltera até os seus pais, né, tentando romper, portanto, o casamento que ele tinha com ela. Porém, os pais da jovem convencem, né, o esposo traído a não romper com o casamento. E ele aceita, então, voltar a conviver com a Maria das Dores. A união desses dois indivíduos se mantém até 1886, quando eles têm uma violenta discussão e o casamento, por fim, acaba. O caso se daria por encerrado nesse ponto. Porém, o que acontece é que o Santana Ramos, suposto amante da Maria das Dores, passa a perseguir o Umbelino Silos, a lhe proferir ofensas e até mesmo ameaçá-lo de morte, visto que o Santana Ramos supostamente andava armado pela cidade do Rio de Janeiro. O Umbelino Silos, com medo de, né, sofrer um atentado contra sua vida, também passa a andar armado pelo Rio de Janeiro. O fim dessa história acontece em julho de 1888, quando o Umbelino Silos ele estava pegando um bonde na rua Uruguaiana e ele encontra o Santana Ramos. Na situação, os dois discutem e o Umbelino Silos ele desfere 3 tiros contra o Santana Ramos, causando a sua morte. Diante disso, os jornais da época, né, a Gazeta da Tarde, a Cidade do Rio e também a Gazeta de Notícias, publicam uma série de notícias sobre o ocorrido. E é impressionante a comoção, né, que esse caso gerou na população carioca da época. Inclusive, é possível de perceber que esses jornais, além de noticiar o fato em si, eles também buscam estabelecer um julgamento de valor sobre o que havia acontecido. A partir da descrição que eles fazem dos personagens envolvidos, é possível notar que, né, os jornais eles buscavam praticamente inocentar Umbelino Silos, que era o réu da situação. Umbelino Silos ele é descrito pelos jornais como um homem digno, um homem decente, que havia cometido esse crime em questão apenas para lavar a sua honra. Além disso, ele é sempre descrito também como um pai de família que amava os seus filhos. A Maria das Dores não é vista de forma tão empática. Ela é descrita em vários momentos como uma esposa adúltera. E, apesar do jornal Gazeta da Tarde noticiar que ela havia sido obrigada a se casar com Umbelino Silos aos 12 anos de idade, em nenhum momento se questiona se ela vivia bem com o marido, se ela sofria algum tipo de agressão nessa relação, ou por quais razões ela havia cometido adultério e estava solicitando, né, uma ação de divórcio contra os Silos. O Santana Ramos, apesar de ser a vítima dessa situação e haver perdido sua vida, ele é colocado de forma bastante negativa pelas notícias de todos esses periódicos aqui citados. Ele é descrito como um português nacionalizado de fisionomia insinuante, que era violento e andava armado pelas cidades do Rio de Janeiro. E é possível de perceber que se tenta desqualificar, né, os seus atributos morais nas descrições que são realizadas. Só, né, através dessas descrições a gente já percebe um posicionamento que os jornais tinham em relação a essa situação. Além disso, né, os jornais eles tentam demonstrar que, apesar do Silos ter matado o Santana Ramos, ele havia feito isso apenas, né, para salvar, para defender a sua honra e que, portanto, ele não era o verdadeiro culpado dessa situação. O julgamento do Silos recebeu uma ampla cobertura da imprensa da época e inclusive foram feitas transcrições inteiras do julgamento. Na situação em questão, o promotor que realizou as acusações era o Sampaio Ferraz. E o Sampaio Ferraz, ele vai dizer que o crime praticado pelo Umbelino Silos não se encaixava como um crime de defesa da honra. Por quê? Porque se realmente o Umbelino Silos tivesse o desejo de salvar a sua honra, ele havia cometido o assassinato contra o Santana Ramos ou contra sua esposa em 1884, quando ele realmente descobriu o ato do adultério da sua esposa.
Além disso, o promotor diz que o ato, né, do Silos ter atirado no Santana Ramos não se configurava como uma tese de legítima defesa. Por quê? Porque o fato do Silos andar armado pela cidade e já ter escrito cartas relatando as ofensas que ele estava recebendo do amante de sua esposa demonstram que ele estava pronto para assassinar o Ramos na primeira oportunidade que ele tivesse. A essas acusações, a defesa do Silos também fez contra-argumentações. A defesa do Silos disse que, né, o réu da situação não havia realizado o assassinato de sua esposa e de Ramos em 1884, quando havia descoberto adultério, porque havia pensado primeiro nos seus filhos, que precisavam de proteção, de cuidado e de educação. Portanto, né, o papel de pai de Silos é evocado aqui para, né, amenizar a sua situação. Além disso, os advogados de defesa dele argumentam que essa questão da temporalidade não podia ser utilizada para defender, né, que esse crime não era uma questão de defesa de honra, né? O tempo que havia passado não diminuía o fato, né, das ações da Maria das Dores e poderia sim ser argumentado que o crime cometido por Silos era um crime em favor de defesa de sua honra. Em relação à ideia de que o crime havia sido premeditado, os advogados também contra-argumentam que o Umbelino Silos, no ato do crime, apenas disparou 3 vezes contra Santana Ramos porque o Santana Ramos havia atirado primeiro e, portanto, seria uma ação de legítima defesa que o Silos havia, né, praticado. Diante de todas essas argumentações, após as deliberações, o júri acabou absolvendo de forma unânime o Umbelino Silos. Ele foi aplaudido pela população que acompanhou atentamente esse julgamento e considerado inocente de todas as acusações. A análise desse crime nos faz fazer algumas reflexões. Em primeiro lugar, é importante salientar a importância que a imprensa teve nesse processo de julgamento do Umbelino Silos. Antes mesmo que o julgamento judicial fosse realizado, a opinião pública da época já havia absolvido o Umbelino Silos. E esse apoio ele havia conquistado única e exclusivamente através da força da imprensa, que fez, né, questão de retratá-lo como um homem digno, decente e que merecia ser absolvido. Além disso, a análise desse crime nos faz perceber que a violência, né, nas relações conjugais era uma constante no Brasil entre o final do século XIX e do século XX. E a forma como esses personagens foram descritos nos evidenciam também que o Brasil, nesse momento, ainda era permeado por muitos valores patriarcais e valores machistas, que não davam nem a chance, né, da mulher se defender diante dessa situação de acusação de adultério e julgavam ela de forma muito mais severa que os homens. Por fim, cabe nos perceber também que o crime cometido pelo Umbelino Silos, apesar de não ter recorrido à tese da passionalidade, recorreu a outra, né, alegação ideológica bastante comum na época, que era a tese da defesa da honra, muito comumente utilizada por homens para não serem julgados, né, pelas suas ações. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento de discussão e me coloco à disposição para qualquer dúvida que possa surgir sobre o assunto. Até mais e muito obrigada pela oportunidade.